Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast Campos Tomás Meirelles Advogados. Hoje temos um convidado mais que ilustre, Giovanni, grande amigo e colega de direito, e também vai participar aqui junto com a gente o nosso sócio de contencioso, Felipe Starzinski. Isso aí. O Giovanni é um amigão, então assim, a gente... Você conhece aqui uns 15 anos já? Desde que a gente se formou, desde 2006, né? 2006. 15, 17 anos. Quase 20. Então vai ser um bate-papo descontraído, mas o papo aqui é para falar um pouquinho de inovação, legislação, e também o Giovanni vai falar um pouco da carreira dele, da trajetória, e eu, Felipe, aqui vamos fazer comentários pontuais. Bora. Então, fala um pouquinho de você, da tua carreira, dos teus sonhos, seus Bora. antigos sonhos. Bom, cara, sou Giovanni, né? Giovanni Ravagnani, meu sobrenome. Sou advogado. Acho que desde o começo da minha vida profissional tive a certeza que não queria trabalhar no concurso público e nada do tipo. Meu primeiro trampo foi dentro de um órgão público e fiquei lá 8 meses e foi o suficiente para achar aquilo um lixo. Sabe que o meu também, né? Foi numa vara criminal com um primo que era juiz, cara. Falei, cara, nunca vou trabalhar. Meu primeiro foi ali nas execuções fiscais da Justiça Federal, ali na Praça João Guimarães Rosa. Saindo de lá, cara, trabalhei em alguns escritórios de advocacia como estagiário ainda, né? Comecei a estagiar no primeiro semestre e de lá fiquei em alguns escritórios. E construí meio que minha carreira por muitos anos para ser, tipo, o objetivo ser sócio de um escritório de advocacia de contencioso civil. Então, foi anos e anos, trabalhei em contencioso estratégico, né? Então, logo assim, no começo, você já falou, não, é contencioso. Cara, acho que foi assim, né? A gente é do interior. No interior você só tem duas opções, né? Ou você advoga ou você tem um escritório que faz tudo. Exato. Ou vai pro bar. Ou vai pro bar. E aí, quando... A gente ia pro bar, né? A gente ia pro bar, aí bastante. Ainda vai um pouquinho. Mas quando entrei na faculdade, assim, tipo, vindo do interior pra cá, não sabia que existiam outras áreas do direito, tipo M&A, recuperação judicial, todas as áreas, trabalhar com o mercado de capitais. Não fazia a menor ideia, né? Pra mim, advogado era aquele que tinha a plaquinha, faço trabalhista, civil, previdenciário, então... Vai no fórum. Vai no fórum e era o que eu tinha de referência, né, na época. Minha família nunca ninguém foi do direito. E acabei entrando e gostando, assim, eu acho que tem uma coisa, você conhece, sabe como é, mas pra mim o contencioso tem uma coisa que é todo dia uma história nova. Todo dia você está vivendo uma história diferente, um assunto diferente, um problema diferente, então tem uma dinamicidade legal, assim, né? Não sei se foi eu que escolhi, mas foi o que foi, entendeu? E aí as coisas foram indo, trabalhei em alguns escritórios de professores, da São Francisco, depois trabalhei num escritório full service pequeno, e aí fui para um escritório full service maior, carioca, onde aí descobri que tinha outras áreas de verdade, né? M&A, tive experiência de participar ali de alguns deals, coisas que eu nunca tinha feito na vida. E paralelamente a isso tinha minha carreira acadêmica, minha vida acadêmica, onde eu estava lá dentro da arbitragem. E aí, sei lá, por que motivo, razão ou circunstância, eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar com arbitragem. Então, óbvio que a ideia, a construção de carreira era ser advogado de contencioso, ter um repertório já de contencioso, falta ter o repertório de arbitragem para trabalhar com resolução de conflitos. E aí, quando efetivamente fui trabalhar num escritório grandão aqui com arbitragem, não achei tão legal. Sei lá, achei que minha vida ia ser o Harvey Specter. O que você achou? O que você não gostou? Do escritório grande ou da arbitragem? Cara, dos dois? não, acho que o escritório grande foi uma experiência, voltaria a trabalhar em escritório grande. Mas eu achei que a arbitragem, como são menos casos, tem uma dinamicidade dos casos menor. Então o pace dos casos não é frenético. Óbvio que tem alguns momentos que são frenéticos, véspera de audiência, instalação de arbitragem, alguns momentos que são frenéticos, mas no todo, tinha uma carteira de 150 casos estratégicos, eu passei a ter uma carteira de 5. Então tinha muito trabalho dentro do mesmo caso.
E aí, porra, eu passava prazo de 30 dias na arbitragem, às vezes eu passava 20 brigando com o prazo pra começar a escrever no 21º, entendeu? E até, cara, uma das coisas que eu gosto de escrever, gosto de estudar, mas talvez eu percebi no meio do caminho que talvez eu não seja o melhor advogado que escreve. Então, talvez numa banca vão ter pessoas que vão escrever melhor que eu, que podem ser melhores aproveitadas escrevendo do que eu. Então, fui pra falar, pra despachar, fazer uma sustentação, fazer uma audiência. Você gosta. Onde eu acho que é o meu ponto forte. Assim, dentro das 10 milhões de teorias que existem hoje, né, e aí com as redes sociais, acho que mais outras 10 foram inventadas, né, mas sempre falam que, assim, focam nos seus pontos fortes e os seus fracos ficam pelo menos medianos, né, não tentar ter todos os pontos fortes, porque... E não acho que eu escrevo mal, mas, pô, eu sofro pra escrever, entendeu? É isso. Então, o que alguém faz em 2 dias, talvez eu teria que bilar no escritório o dobro de horas, ia ser contraproducente, não ia ser bom pro cliente. Então, isso eu com mais maturidade, olhando pra minha carreira no passado. Aí a gente vai evoluindo na carreira, chega uma hora que naturalmente a gente deixa de fazer... Escreve, deixa de escrever menos. Escrever ou naturalmente, as coisas que a gente não é tão bom, a gente vai deixando de fazer. Às vezes não é capacidade, né? É a prática também. Prática. Você dedicou a outras coisas e deixou de lado um pouco a escrita. E pô, a parte boa de ter um escritório é que você pode ter um megazord, né? Encaixa um cara que é bom nisso, um cara que é bom naquilo, e você vai complementando o que você não tem de skills, né? E aí, cara, nessa desilusão, vou usar essa palavra, desilusão com a arbitragem, eu comecei a procurar... Bom, primeiro, minha vontade naquele momento era abandonar o direito, vou fazer letra, sei lá, qualquer outra coisa. Não, todo estudante de direito, né, pensa pelo letras, menos história, alguma todo coisa. ano umas 100 vezes em largar o curso e fica pensando em qual curso ele iria, né? Então... E aí, cara, comecei a conversar com algumas pessoas que tinham feito um caminho diferente dentro da carreira de litígio, de litigation. Né? Eu conversei, não sei se sabe quem é o Ricardo Dalmaso. Ricardo. Claro. Ricardo. Me emprestou R$2 uma vez no ônibus. Eu Eu acho que eu repaguei ele, Ricardo, se eu não te paguei, você me cobra. Ricardo, pô, no nosso ano, se formou com a gente. O Ricardo tinha feito uma carreira, tinha trabalhado com arbitragem contencioso a vida inteira e tinha acabado de ir pro Facebook. Tinha um colega nosso que era chefe dele que tinha trabalhado nesse escritório e tinha ido pro Google. Então, pô, foi uma carreira que eu nunca tinha pensado e que talvez tenha... Me acendeu ali um brilho e falou assim, pode ser que seja uma opção. E foi assim que eu fui cair na 99. É que assim, a nossa formação, né, a nossa formatura, que foi mais ou menos em 2010, casou muito com, né, o começo aí da indústria de tecnologia, né? Então... Cara, você vê, a gente entrou na faculdade no Orkut e saiu com o Facebook, com as comunidades. Né? Não, e aí a gente, por exemplo, eu também, minha trajetória nesse sentido, assim, passado 2011, né, 2010, 2011, quando eu fiquei alguns meses em Ribeirão, depois voltei. O primeiro trabalho aqui em São Paulo, eu caí no escritório de M&A e eu também sempre achei que ia trabalhar com M&A societário, né, na parte consultiva. Acabou que foi isso mesmo. Tem um venture capital, mas deixa de ser private equity. E aí, enfim, aí chegou um ponto que já tinha clientes de tecnologia ali dentro, né? Então, assim, acabou que eu falei, pô, interessante, os rodados lá fora e tal. E aí, acabei seguindo aquele caminho. E aí, cara, quando eu caí na 99, porra, você tem aquela ideia de que o cara que trabalha numa empresa tem um perfil mais generalista, que faz 1 milhão de coisas, mas naquele momento, 99, sei lá, a gente tá falando de 2017, começo de 17, 99, tinha uma discussão regulatória em que precisava de um especialista em litígios. Uma pessoa que conseguisse, na época, você tinha lá Uber, com muito mais na frente, né? Já tinha algumas liminares, algumas ações que estavam dando certo. Você tinha 99 como second player ali, tinha acabado de levantar uma grana bem grande na CLC e precisando crescer. Então você tinha uma empresa que tinha vantagem competitiva regulatória com liminares e uma que não tinha. Então o trabalho foi de equalizar, então, botar a gente em condição de igual competição com a Uber, por meio dos litígios, né? Então
Então, era a única coisa que eu sabia fazer, a única coisa que eu tinha para oferecer e deu certo. Assim. Então, foi divertido construir a discussão do como na época assim, tinha briga de taxista com motorista de Uber. Né? Então, eu tinha acabado de voltar para o Brasil, em 2016, estava nos Estados Unidos, voltei em dezembro de 16. Aí comecei no antigo escritório em fevereiro, e estava lá. Uma canaria, total era, e assim, tinha de operação em Fortaleza, tinha um monte de carro sendo apreendido toda semana. E aí, pô, acho que dois objetivos. Né? Um era equalizar, encontrar a igualdade de competição com novas liminares, e dois, garantir estabilidade regulatória para que pudesse fazer uma próxima rodada, uma série D, ou como foi fazer um deal de saída, né, de venda da 99. Então, tive ali 7 meses de 99 e a 99 foi vendida para a Didi Xuxing, que é a principal número de viagens, é maior que a Uber, que é a principal concorrente da Uber em corridas de aplicativo por dia no mundo. E cara, entrei lá, tudo era mato, né? Eu falo que é, mas é uma piada comum, clichê, mas saí de lá em 2019 para 20, com a decisão do Supremo dizendo que é proibido aplicativos ou restringir os aplicativos de mobilidade urbana de uma forma que você cria tanta burocracia que vai acabar proibindo. Então foram 3 anos para conseguir aí um caminho com começo, meio e fim. Né? Acho que a história, óbvio que tem briga. Mês passado os caras lançaram Uber Moto, 99 Moto, veio a prefeitura, falou que baixou um decreto proibindo. A gente vai poder até contar um pouquinho melhor da sua atuação atual, mas a gente vê que tudo que é novo causa estranheza para o poder público. Então, enfim, tudo que é novo tem um pé atrás. Nem só do poder público, né? Você pega a discussão de uns 2 anos, 3 anos atrás, que as corretoras de cripto estavam tendo as contas bancárias fechadas nos bancos tradicionais. Você já faz tudo isso? 3 anos? Acho que faz até mais, cara. Você tem ali, não era o poder público regulando, mas era o mercado entrando de frente com as corretoras. Acho que o mercado Bitcoin teve problema. Todas tiveram. Todas tiveram. Tem discussão ainda rolando no judiciário para saber se o cara pode ou não fechar as contas das corretoras. E assim, tem algumas vezes, e a gente viu aí o poder público se adiantando, principalmente na parte de fintech, talvez não no começo, mas agora, principalmente fazendo sandboxes. Um movimento que me parece interessante é que pelo menos a agência ou o poder público vai lá e cria um espacinho, vamos lá, vamos brincar. Porque Uber, 99, hoje, onde você está na Boozer, cara, você abre espaço, assim, né, a disrupção vem através da pancadaria. E assim, isso é muito, né, vai dinheiro, vai... Muitas vezes, cara, desculpa te interromper, mas vem o cara que quer dizer assim, você tem hoje o mercado, você está brigando por um mercado gigantesco. Aí vem o cara e diz, não, você pode operar, mas nesse ambiente aqui, só com essa amplitude, que é o que eu chamo de sandbox regulatório. Então, você abre o mercado operando útil. Então essa é a minha discussão conceitual, minha crítica conceitual que existe sobre você faz um projeto piloto onde você só vai poder operar ali, né? Como é que você explica para o mundo real? Né? Como é que você explica para o VC que você estava discutindo tudo todo e você conseguiu uma saída que é discutir o mínimo? Pequeno ou grande, nada absoluto. Nada absoluto. Então, todos os dias mudando, enfim, discussões aí até de artigos de lei. Então assim, a gente o Marco Civil da internet era um negócio preto no branco que era indiscutível. Hoje você está discutindo o artigo 19, praticamente. Para mim já morreu o artigo 19, é um artigo morto. Vamos dar uma modulada. Eu particularmente defendo a manutenção. Eu estou desse lado também, né? Mas para mim, eu acho que infelizmente a realidade está do outro lado. Vão acabar modulando de alguma medida que trazendo uma responsabilidade que não deveria ser das plataformas. Exatamente. Uma pena. E com muita instabilidade jurídica, né? Porque o Marco Civil é de 2014, o decreto de 2015, isso não deu nem 10 anos de absorção no mercado. Se você olha o quanto já se construiu de decisão judicial com base no Marco Civil, que traz a segurança jurídica,
instabilidade jurídica é A uma instabilidade característica, jurídica é uma realidade, é estável no Brasil. não só, eu diria na nossa América Latina, né? Então por isso que até no Venture Capital, quando o estrangeiro ele vem investir, cria-se essas estruturas em Cayman, Delaware, porque por conta disso. Sim, segurança jurídica. Segurança jurídica, Demais. né, a gente sabe, assim, não dá para confiar. Você vê que o próprio, né, assim, o próprio pessoal que criou o Marco Civil, né, tem trazido aí discussões sobre a própria relevância sobre ele. Então, assim, né, enfim, uma pena. E aí vai... Não, tem discussão ainda. Eu acho que vão modular para algum, não vão derrubar ele por completo, vão modular. Acho que a solução que vai ser Mas modular eu vejo, as mas eu plataformas vejo de isso como... divulgação de conteúdo. Mas eu acho que isso aqui nem sei lá, assim, eu que trabalhei lá nos Estados Unidos, se comparar um pouco aí das duas realidades, né, América e Brasil, eu acho que tem algumas coisas que a gente não consegue brincar, né, por exemplo, a personalidade jurídica é uma delas. Aqui no Brasil, a gente não respeita, principalmente do ponto de vista trabalhista. E aí, meu amigo... Você vê a lei da SAF. A grande questão da lei da SAF era separar uma coisa da outra, deixar o clube de futebol com as dívidas, criar a sociedade anônima do futebol que vai gerar receita para pagar as dívidas, é como uma RJ, né? Não tem um plano de pagamento que é aprovado na Constituição da SAF. E você tem lá em Minas Gerais o Ronaldo tomando condenação trabalhista e desconsideração na SAF. Tipo, a lei não tem 2 anos. E ainda caiu talvez no pior TRT possível para discutir assunto trabalhista. E assim, aí você não tem uma... E aí o pessoal acha que não, tudo bem. Mas eles não veem assim, a consequência macro de uma desconsideração da personalidade jurídica. É muito penoso que fazem no país. É muito, cara. E eu acho que essa questão de trazer uma responsabilidade... Se fosse exceção, né? Mas sim, de trazer uma responsabilidade para as plataformas que não é delas, cara, isso vai ter um peso muito grande, isso vai ter uma consequência bem grande. Como que você vê isso hoje da Buser? Cara, eu acho que já nem precisaria do Marco Civil da Internet, porque a gente tem o CDC. Então quando a gente olha, a gente sofre umas decisões absurdas, né? Então o que é a Buser? A gente está falando aqui, mas não expliquei. Que a Buser é uma plataforma de intermediação de viagens rodoviárias. Onde o Giovanni trabalha. Onde eu trabalho. Do departamento jurídico que eu faço parte. A gente tem 2 produtos. O primeiro produto a gente é um decolar.com de ônibus de rodoviária. A gente vende lá. Intermediação. Intermediação de viagem. Uma bilheteria eletrônica. Eu faço intermediação, mas sou uma bilheteria eletrônica. De outro lado, eu também sou uma plataforma de intermediação de viagens fretadas. Tem 2 tipos de viagem fretada. Aquela que busca o pessoal na planta industrial, na fábrica, e a viagem de fretamento turístico, que é o que a gente faz. Que é o que a gente faz na intermediação. Então, basicamente, eu sou do interior, sou de Sorocaba. Eu cansei de vir para São Paulo num ônibus com a galerinha do clube pro Play Center. Minha avó cansou de ir para Aparecida do Norte com as senhorinhas da paróquia de Santa Rosália, que era a igreja que ela fazia parte. Então o que a gente faz é exatamente o que o cara que organizava a excursão da escola, ou a dona Sueli, que era a senhorinha que organizava as viagens para Aparecida do Norte, já faziam. Com a diferença de inovação, que é ter uma plataforma que dá escala para um negócio que sempre existiu. Então eu tenho, se antes era a senhorinha conseguir organizar 2 viagens por mês, a gente consegue organizar tantas viagens quantas forem solicitadas pela demanda, né? Porque a viagem de fretamento é uma viagem por demanda. Fecha o ônibus, parte para a próxima. Reúno as pessoas que querem viajar para o mesmo destino, para o mesmo lugar, na mesma hora, partindo do mesmo lugar, e há uma empresa de ônibus que topa fazer aquela viagem. Porque não dá para juntar um grupo e não ter uma empresa que faça a viagem. Então, é isso que a gente faz. Gera demanda para o fretamento. E aí você tem uma discussão regulatória que tem uma regra da NTT que obriga a venda casada de ida e volta das viagens de fretamento. Então eu não posso fechar um ônibus só de ida ou só de volta. As pessoas que vão, elas têm que ir e voltar juntas
Saindo do mesmo lugar, voltando para o mesmo lugar. Você vê que é um absurdo, né? É um contrassenso com o Conceito. próprio Código de Defesa do Consumidor. É um absurdo. Você tinha lá uma discussão lá no passado que talvez, como era o regime as linhas rodoviárias eram um regime de permissão, você tinha lá, talvez isso pudesse afetar o contrato administrativo e gerar lesão ao erário público por desequilíbrio econômico do contrato. Só que hoje é autorização. Você quer protocolar um formulário, se tiver preenchido os requisitos, você sai com a linha. Não tem mais essa de prejuízo ao erário público. Então, e essa é a grande discussão da Buser. A gente disputa no judiciário que essa é uma regra ilegal, inconstitucional, que gera distorções gigantes para o mercado. O mercado rodoviário, eu estou falando que era licitação e permissão, mas a gente passou 70 anos sem ter um processo competitivo amplo no Brasil para a entrega dessas linhas rodoviárias. Você tem as mesmas empresas que operam há milhões de anos no mercado. 75% das linhas rodoviárias federais, de estado para estado, da NTT, que existem no Brasil, são operadas por uma empresa só. Você tem, acho que, 75%, você tem 18% que tem duas empresas competindo. E só o resto, 3 ou mais empresas que competem na mesma linha. Ou seja, você tem muita pouca competição no mercado rodoviário. E hoje vocês estão em todo o território nacional? Como é que está A gente faz intermediação de viagem em todo o território nacional, 27 estados, mais o Distrito Federal. Seja por modelo de fretamento, seja pelo modelo de bilhetagem eletrônica. E vocês têm tido essa necessidade de ingressar com liminares em todos os municípios, A estados? história da Buser é uma história curiosa, né? Mas só explica a questão da bilhetagem. Como funciona? Cara, por exemplo, a Cometa Você está convidada a participar da plataforma. Se a Cometa quiser vender as passagens dela na nossa plataforma, ela pode. Só isso. É isso. Como tem o guia guichê virtual, outras tantas empresas que estão no mercado, Buzon, que são empresas grandes que estão no mercado fazendo isso há muito tempo. É venda virtualmente o que tem a passagem que... Então, você pegava o Cometa você comprava pela internet e retirava no guichê. Era isso. É exatamente isso que a gente faz. Eu achava que por conta do fritamento tinha São dois produtos diferentes, né? Que nem a 99, que tinha o táxi e foi pro pop particular, a gente tinha o particular e foi pro público. Então, tem uma plataforma que tem 2 produtos. Tua pergunta, cara, é curiosa. Né? A Buser nasceu de uma ideia do Abrita, que você conheceu. Ele ia casar no interior da Bahia, não sei se era Ilhéus, sei lá, no interior não, mas na Bahia, não sei se era Ilhéus, qualquer lugar que fosse. E a família dele ia sair de BH e ia pra Bahia. Deixou pra comprar passagem de última hora, tava um absurdo de caro, era no feriado. E aí ele viu que pra fretar um ônibus que fosse de BH pra Bahia, ficasse parado lá 3 dias no feriado e voltasse, ia ficar mais barato do que comprar um ônibus passagem pra todo mundo na rodoviária. E aí teve um clique de que, pô, talvez tenha um negócio. Aí ele passou, saiu, ele tinha acabado de quebrar, tinha feito um negócio meio ruim, quebrou. Aí passou uns 5, 6 meses do casamento e eles decidiram fazer um MVP. Um projeto piloto, né, em português claro. Que era uma página no Facebook. Buser, viagem, o aplicativo do app do Busão. Isso foi em que ano? 2018. 18? Conheci ele, tipo, 18 Não, anos. cara, eu conheci logo que ele tava só no Facebook, ele tinha acabado de fazer a viagem e já tinha tomado... Cara, foi bem nesse momento. Ele tinha feito a viagem, acho que numa reunião ele não tinha feito a viagem, na outra ele fez. Aí ele tomou uma decisão lá, prenderam um ônibus na primeira viagem, nem saiu do lugar. Eu sei que foi essa história, ele contou pra gente. Fez a página no Facebook, divulgou lá uma viagem, pôs um pouquinho de Google de Facebook Ads, encheu a viagem em um segundo. Eles tinham um pouco de dinheiro, chamaram a assessoria de imprensa, divulgaram que ia acontecer a primeira viagem do Uber do ônibus. Na hora que foi sair, o ônibus andou 30 metros e foi apreendido, a primeira viagem. E nessa época ele estava no escritório e bateu, ele me procurou, sabe, lá Deus como, não sei quem, tipo... Não sei como falar. Eu não lembro, mas enfim, aí a gente vai com uma reunião e aí ele apareceu, ele queria que a gente ajudasse tudo
estruturar o negócio. Acabou que não fechou a proposta, mas acabei conhecendo ele. Enfim. E aí, na época, cara, isso foi bom, porque divulgou na imprensa, saiu em tudo que é lugar. E aí, antes de ter CNPJ, antes de ter um aplicativo, antes de ter funcionário, antes de ter tudo, só era uma ideia. A gente conseguiu o primeiro investimento nosso que veio ali via Canary. Então, pô, foi... Com a mídia gratuita. Com a mídia gratuita, mas, pô, chamou a atenção, era um negócio que o Pato é um cara, que é o Abrita, né, um cara muito apaixonado, o Will é um cara muito metódico, são dois caras que se complementam, são os dois fundadores. E aí surgiu a Boozer. E parte ali da discussão, das condições para o primeiro investimento era que parte da grana ia ser alocada em conseguir as liminares, para poder derrubar essa regra e poder operar. Foi o que a gente fez lá atrás e hoje eu trabalho em manter as liminares que a gente tem, reverter algumas decisões ruins que a gente tem também e, de novo, né, conseguir estabilidade regulatória. Achei que ia ser muito mais fácil do que realmente está sendo. Achava que já tinha o playbook pronto da 99 e só não replicar para cá. E você vê que essas decisões elas vêm mudando? Cara, como é que tá mais forte agora? Como é que tá? Você tem algumas decisões em segundo grau muito boas, favoráveis a gente. Algumas sentenças que a gente estava perdendo que a gente virou. Tem uma tendência de consolidação no judiciário, né? Não chegou nada nos tribunais superiores ainda. A discussão vai ser lá. Teve uma discussão em 2018 para 2019, veio uma associação das empresas de ônibus e trocou uma DPF no Supremo para nos proibir. Não tinha nada, né? Perderam a liminar, mas desde o dia 1 o DNA é treta. Aqui. E quais são os argumentos fortes assim, dos juízes que negam? O que eles entendem que seria ilícito? Cara, que isso exerceria uma concorrência desleal contra as empresas tradicionais. Transporte público. Que os caras têm a linha e lá eles têm uma série de obrigações regulatórias que eles precisam cumprir. Bullshit, porque hoje, segundo as regras da NTT modernas, que foram atualizadas recentemente tipo 2016, 2017, se você estiver numa linha, não estiver querendo operar mais, não está dando grana, você pode sair. Você não é obrigado a ficar preso numa linha que não te dá grana, que você não consegue operar direito. É bem parecido com os argumentos, pelo que você me falou aqui, que o pessoal falava na época dos táxis. Né? Total. Ah, não, mas eu pago para usar o rodoviário. Pago os impostos, pago as tarifas para a municipalidade, etc. Muito pelo contrário, só que tem muito mais benefício para quem está no mercado tradicional do que para quem está no fretamento. Isenção lá, desconto de 30%. Por aí, assim. Mas a discussão não é essa, assim. Acho que a gente tem no horizonte um caminho bom, né? Você teve no final de março de 23, agora, você teve uma decisão do Supremo que discutia, que reconheceu a constitucionalidade, difícil falar essa palavra, constitucionalidade do modelo de autorização, né? Porque quando trocou de permissão para autorização, entraram com umas ADIs para poder voltar ao modelo de licitação. Então os caras estão sempre querendo dar um passo atrás. E aí o Supremo, 7-4, disse que o transporte regular de ônibus, você não precisa de licitação, você pode ter regime de autorização. E aí o Fux, que foi o relator, dá um caminho assim, muito bom de abertura do mercado, fala de inovação, fala de concorrência, fala de melhorias para o consumidor. Então, acho que esse é um precedente que se formou e que a gente vai sair por aí dizendo que precisa ser replicado, porque é um leading case que a gente tem para o transporte rodoviário no Brasil. Mas respondendo a tua primeira pergunta, o CDC já atrapalha a nossa vida, né? Quando a vida de qualquer plataforma, né? O Mercado Livre é responsabilizado pelo CDC, pelo comprador entra como for marketplace, a Uber também, e com a gente acontece a mesma coisa. Então vocês têm muita demanda por conta a gente tem uma carteira da solidariedade das empresas. Esses dias naquele esquema Brasilzão de ser, né? Esses dias um cara entrou com uma ação para pedir que a gente fosse condenado por pagamento de dano moral porque o USB do ônibus dele, do assento dele não funcionou. Nossa, isso daí. Ganhou 8 pau. É mesmo?
Ah, ele deve ter tido um distúrbio psicológico gravíssimo. Gravíssimo, né? Gravíssimo. Gravíssimo. Sim, assim, pode até ser que a condenação não fosse devida, mas 8 pau é um absurdo. Não, cara, não tem Totalmente como. proporcional. Não sei como se É deve. uma banalização do dano moral. É um absurdo. Não tem como se deve. É um absurdo. Mas aqui, a discussão que a gente tem, cara, eu acho que é mais uma, né? Tipo, o que vem depois, né? Então, não precisa ir muito longe. Você falou do teu amigo que trabalha com canabidiol em BH. Suponho que ele queira uma outra droga que é bem estudada fora do Brasil e que aqui não tem tanto espaço, que é a psilocibina, dos cogumelos. Tem tratamento terapêutico, tem protocolo médico, e aqui você tem a proibição, nasce bosta de vaca o cogumelo, você não tem como controlar o crescimento e o cultivo do cogumelo, tipo, porque ele nasce bosta de vaca, no papo. Você veio da roça praticamente, viveu na roça, Com certeza. você sabe que nasce o cogumelo. Não chama meu conhecimento não é nem botânico, né? Nem sei como que é o especialista em cogumelo chamado. Micologia é o nome da ciência. Ecologia, não sabia. Mas nasce Não, eu bosta. sabia que tinha cogumelo, mas Nasce assim, bosta de que vaca. esse daí, não. Nascem vários cogumelos em bosta de vaca, esse daí é um Com deles. certeza. E aí, pô, uma substância que, para você poder sintetizar e transformar isso em medicamento, você tem que brigar com a lista da Anvisa de substâncias proibidas. Também uma discussão vai para o âmbito criminal. Mesmo o cannabis, né? Você tem algumas decisões que falam de dão autorização para você cultivar cannabis para fins medicinais. Tem uma associação, uma Abrace, que tem uma discussão judicial também para uma associação de pais de crianças que têm fibromialgia, algum tipo de problema de saúde que o canabidiol ajuda pra caramba. Então, cara, pra onde a gente for pensar em coisas novas, vai ter discussão. ChatGPT, qual que é o limite da regulação da... Tive aí vários projetos de lei Vários regulamentar. projetos, ninguém Mas sabe. ninguém nem sabe o que é, assim. Ninguém sabe o que é. Mas é a mesma coisa que aqui, né? Tipo, quando você fala da inovação, a grande dificuldade que você tem é mostrar pro teu ente regulador, seja ele executivo, legislativo ou judiciário, Que aquilo é benéfico. e o que é aquilo. Tipo, com Uber era fácil, porque pô, quem pegava Uber no começo? Quem tinha dinheiro, porque era Uber Black. Quem eram os caras que estavam ali regulando, juiz, deputado, eram os caras que tinham dinheiro para usar o Uber Black. Foram os early adopters do Uber Black. Esses caras não entram no busão para saber como é ruim entrar na rodoviária do Jabaquara de noite para poder pegar um busão. Os caras não entram lá. Talvez os filhos deles entrem. E a gente tem alguns casos em que a gente vai conversar com o juiz e o cara fala, pô, conheço vocês, meu filho sempre vai daqui pro Rio usando o teu aplicativo. Então, para mim, essa discussão sobre... o juiz decide com o senso de realidade dele. Se aquilo está longe do senso de realidade dele, vai parecer que é um ônibus clandestino. Você vai andar no ônibus da Búzios, cara, tem... Parecia que as vans, lembra das vans? Nos anos, as décadas. Você vai, né? em Ribeirão já deve ter pegado o Levare. Já. Não existe um ônibus melhor que o Levare no Brasil. Sim, o Levare, assim, todo mundo que pega, sai lá, adora. Cara, tem 2 andares, uma poltrona que reclina 180 graus, poltrona com massagem, TV individual, cortininha, rodomoça no avião. Entrega o áudio ouvido? Cara, acho que não entrega mais, mas você consegue conectar o teu fone Bluetooth na TVzinha deles. Cara, então é um serviço que é de qualidade, cara. Você não encontra isso na rodoviária. Não, eles têm estação própria. Minha mãe pegou ontem. Também outra coisa. Hoje mesmo. Outra coisa que está desregulamentada para NTT, você não tem obrigação mais de embarcar na rodoviária. Você pode habilitar um ponto privado para fazer embarque e desembarque de passageiros. Você vai lá, regulamenta na NTT, tira as licenças que a municipalidade exigir e você pode embarcar. Como é o caso da Levare, como tem outros tantos parceiros nossos que tem um espaço dedicado para poder fazer embarque e desembarque de passageiros. E, cara, são coisas que eram impensáveis no passado. O ônibus da rodoviária. Esse caminho é mais fácil e mais seguro também. Né? Muito mais, cara.
Não, e assim, o negócio é descentralizar. Você pega, por exemplo, eu lembro nos tempos de Tietê. Pô, você vê a Tietê era gigantesca, você vai lá, se você tem pontos espalhados pela cidade, eu lembro que, por exemplo, o Piquiri, né, para quem estava vindo para São Paulo, chegando exato, da Anhanguera, da Bandeirantes, para quem era muito mais negócio descer no Piquiri do que ir para Tietê, para depois, né, porque eu morava ali em Santa Cecília, é muito mais negócio. Muito mais. Vocês permitem paradas? Às vezes você pega um trajeto, tem no meio uma parada. A viagem de fretamento ela tem que ser de ponta a ponta. Né? Isso não é permitido. Não é permitido na regulamentação do fretamento. É uma das coisas que também... Porque litoral. Você vai parar em várias praias no sente... caminho. Não tem como fazer. Não. Pela legislação que existe... Quem sabe um próximo caminho. Para São Paulo é uma legislação diferente da NTT. Então não está tão claro sobre o que pode fazer e o que não pode fazer. Né? Mas você consegue gerar eficiência da malha rodoviária fazendo esse tipo de aproveitamento dos assentos do ônibus. Né? Então, o cara, por exemplo, se a gente vai daqui para o Rio, daqui para Itatiaia, você passa São Paulo, Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá, Itatiaia. Você pode levar gente que vai de São Paulo para São José, poderia levar gente que vai de São Paulo para São José, na mesma viagem, usando o espaço ocioso da viagem que vai de São Paulo para Itatiaia. Então essa é uma discussão também regulatória que, depois da proibição ou da permissão, são nuances que a gente vai ter que enfrentar também. Cara, o que você vê de desafio aí para você agora? Cara, eu acho que sobreviver essa fase difícil das empresas de tecnologia, né? Acho que teve um período de oba-oba, de fato, em que o dinheiro em excesso, o venture capital... Os grandes valuations. Mas acho que a cultura de gerar número e não gerar resultado, sabe? Sim. Tem que ser lucrativo. Tem que almejar o lucro, né? Tem que almejar o lucro. Então, e por tem exemplo, que estar perto sempre do break-even, cara. Não dá pra ficar longe. Uma indústria tradicional. Pode ser que ela não... Ela vai se alavancar de outra forma. Ela vai no BNDES, pegar empréstimo, só que ela vai ajustar isso no balanço dela para não ter prejuízo. Né? Ou ter o menor prejuízo possível até que você vire a chave. Com excesso de dinheiro era mais difícil fazer isso. Com pouco dinheiro a gente está sendo obrigado. Mas o maior desafio, que eu falo não só da Boozer, é o desafio da Boozer, de todas as outras startups. Quem está no mercado. Desafio do Google, o desafio do Quinto Andar, o desafio de todo mundo. E tem alguma coisa que você gostaria de implementar, assim, algum desejo dentro ali? Cara, eu sinto muita falta, né, de ter quando a gente fala em eficiência, eu sinto falta de ter um sistema, uma linha de produção, uma esteira, tipo um Trello, mas um Trello não funciona tão bem para o volume grande, para os casos de volume. Então, porque muitas vezes você tem que, sei lá, milhares de casos, tem que ficar trocando e-mail, pedir subsídio, então a esteira não flui bem. Se eu tivesse um lugar, em um dos projetos que a gente quer fazer esse ano, né, para gerar... Eu tô ligado, já falei. Mas desenvolver uma esteira em que pudesse rolar bem, né? Ia gerar muita eficiência, assim, poder trabalhar com menos gente usando isso daí e pegar essas pessoas e botar onde elas podem trabalhar, entregar valor de verdade, né? Porque a gente fala de futuro da advocacia é pensar. Sobrar espaço para quem pensa. Não só pensar, e assim, o trabalho estratégico. É um workflow bem definido ali. Assim, é o que a máquina não vai poder fazer. É ver o feeling da audiência e ir para um caminho e para o outro. É a reunião, é a negociação, é a comunicação, interface com o cliente, é isso. Mas aí, cara, esse é o desafio. O segundo desafio, pô. E aí, pensando que eu queria mesmo, é resolver ter uma solução definitiva aqui para as nossas brigas, né? Porque, pô, tem outras tantas brigas que a gente pode comprar aqui dentro que outros tantos produtos que não posso falar tudo agora, no off eu falo para vocês, mas outras coisas que a gente pode lançar que talvez dependam um pouco dessa, né? Com certeza. Um pouco de segurança jurídica que a gente estava falando lá no começo. Se o dinheiro está escasso, eu preciso dar segurança para poder justificar para o meu investidor fazer um novo aporte, trazer um novo investidor para a mesa.
não só uma segurança macroeconômica, microeconômica, etc., mercadológica, mas também uma segurança de mercado. Né? Total. No mercado que você está inserido, né? E resultado positivo, né? Isso é o mais importante. Exato. Por isso a gente terminou super bem. A gente conseguiu girar a chave do drive de growth, hypergrowth para eficiência. Vocês já estão hoje com quantos usuários? Cara, tem algo em torno de, falo aqui arredondado, mas tem mais de 10 milhões de usuários ativos. Então é muita gente que roda, viaja, e a gente pega um público que não tem tanto hábito de viajar e está viajando de ônibus, então o cara que estava no carro, que estava no avião, que vem para o ônibus. E 2, a gente consegue gerar mais demanda para as pessoas que têm menor poder aquisitivo. Né? Acho que tudo isso aqui da Boozer faz sentido, porque com competição a gente consegue entregar um preço melhor para o usuário. E com o preço melhor do usuário a gente consegue democratizar mais o acesso ao transporte, que é horrível, que é difícil, que é hiperconcentrado, entregar uma democratização melhor com uma qualidade maior. Acho que essa é a nossa missão de médio e longo prazo. E o objetivo mesmo da Boozer é você vai de carro ou vai de Boozer? Você nem fala mais ônibus, essa que é a ideia, né? Tipo Uber. Que você substituiu o Bombril, palha de aço por Bombril. Se estiver culturalmente dentro do dia a dia da sociedade, você não vai ter mais discussão regulatória. Já ganhou. Foi assim que a Uber ganhou, né? Foi assim que a Uber ganhou. Foi assim que a Uber A ganhou. Uber ganhou, além dos bilhões dela. Comprou o espaço. Ela queimou muito dinheiro Exato. com o Venture Capital. Muito dinheiro. Mas É, ela alguém tinha, tem que mas fazer ela esse tinha, esforço. né? Ela tinha uns 40 milhões, sei lá, tinha um caixa bem gordo. Ela tinha R$1 bilhão de reais lá, de dólares para queimar. Queimou. E tal. Você vê o resultado da Uber nos relatórios de quarter dele, então melhorando a cada quarto. Mas foi super relevante. Super relevante. A decisão do Supremo, eu estou falando aqui, mas a decisão do Supremo foi que legalizou a Uber em 99, foi a primeira decisão de uma Corte Suprema no mundo sobre ride-sharing. Foi tudo muito rápido, né? Porque eu lembro que... Em 5 anos teve uma decisão do Supremo. Não, nem só isso, cara. Assim, a própria municipalidade aqui encontrou a briga. Cara, foi tudo muito... Ninguém foi comprando a briga, assim. No final... O Haddad deu um decreto. O Haddad foi facilitando. Eu lembro que no final era assim, os taxistas e os sindicatos ali meio que brigando, assim, fazendo auê, mas ninguém apoiando eles. E algum deputado ou outro falando, mas também sem voz nenhuma, e o pessoal meio que ignorando. Então foi uma batalha que já começou perdida, né? Mas, pô, a gente vai pelo mesmo caminho. Deus te Queria agradecer os vocês pelo convite. Ok, Mas o prazer é nosso. Mas obrigado, pessoal. Obrigado por mais um podcast e até a próxima. Um abraço.